Jeremias 24, do 4 ao 10, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei do seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. E multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, outras versões dizem prosperidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não vos enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. O contexto aqui é que o povo de Israel estava completamente devastado. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, começou a invadir Jerusalém, a invadir todo o reino de Israel, primeiro trazendo para o cativeiro babilônico o reino de Israel e depois o reino de Judá. Conta o historiador Flávio Joséfo que eles invadiram a cidade em torno da meia-noite. Então seria mais ou menos assim: você acorda com um barulhão durante a noite, no meio da noite, e daí tem um exército diferente vindo. Eles matam os seus pais na sua frente, eles matam os políticos, as lideranças da cidade na sua frente. Eles pegam você como escravo e levam para uma cidade que você não conhece, uma cidade com deuses estranhos, uma cidade que fala uma língua diferente, com uma cultura totalmente diferente da sua. Se você fosse rico, se você fosse da corte de Israel, você era levado como Daniel, que no capítulo 1 fala exatamente como é que aconteceu essa situação. Eles eram levados para ser os conselheiros do rei. Então eles tinham os seus nomes mudados, eles tinham toda a sua vida alterada para viver única e exclusivamente para o rei da Babilônia. Por exemplo, os nomes Sadraque, Mesaque e Abednego foram nomes babilônios usados para mudar a identidade dessas pessoas que estavam chegando de Israel para lá. E se você fosse pobre, você era levado como escravo para trabalhos forçados. E se você fosse mulher, talvez a situação era pior ainda. Então, o povo estava completamente sem esperança. O povo estava acabado. Poxa, me levaram como escravo, e o que agora nós vamos fazer? O que vai acontecer a partir de agora? E daí, quando você está lá na Babilônia, você tem uma notícia de que um dos generais de Nabucodonosor faz o templo pegar fogo, e todos os utensílios do templo ele leva para que sejam oferecidos como oferta a um deus babilônio. Então, toda a sua alegria, todo o seu povo, toda a sua cultura, toda a sua identidade haviam sido roubadas pelo rei da Babilônia. E diante dessa situação, desse contexto, aparecem duas pessoas nesse período, que tentam cuidar, tentam chamar a atenção do povo de Israel para que possa lidar de alguma forma com relação a esse domínio, com relação a essa escravidão babilônica. A primeira pessoa que aparece é um profeta chamado Ananias. E a segunda pessoa que aparece é o profeta Jeremias. E eu gostaria que você pudesse voltar uma página só, em Jeremias 28, do 2 a 4, que fala sobre a profecia de Ananias, sobre o que iria acontecer com o povo que estava cativo na Babilônia. Jeremias 28, do 2 ao 4. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os à Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim,
rei de Judá, e todos os do cativeiro de Judá, que entraram em Babilônia. Eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Vamos dar uma olhadinha nessa profecia de Ananias e perceber que tem alguns pontos polêmicos, complexos aqui. O primeiro deles é que, se você for olhar todo o contexto o livro de Jeremias, o livro de 2 Reis, você vai começar a perceber que o povo de Israel estava pecando contra o Senhor. Estava cometendo adultério espiritual, ou seja, estava adorando a outros deuses, adorando a outros senhores que não era o Deus de Israel, que não era Yahvé. Então, profecias após profecias estavam vindo que o juízo de Deus estava vindo sobre a nação. E a primeira coisa que eu achei muito curiosa lendo esse texto é que Deus, aparentemente, na profecia de Ananias, ele diz que ele está quebrando o jugo do rei da Babilônia, sendo que o próprio Deus instituiu Nabucodonosor para ser um instrumento de juízo sobre Israel. Então, como assim que o Deus, uma hora, ele leva todo o povo cativo para a Babilônia, mas depois ele quebra o jugo do rei? Como que essas coisas acontecem? Outra coisa nessa profecia que também eu acho curiosa é que ele fala que em 2 anos nós estaríamos retornando para Israel. Nós não, eles, né? E eu vejo que ele estava tentando chamar a atenção do povo. Calma, gente. 2 anos, logo, logo a gente já está voltando, então vamos ficar de boa aí, fica tranquilo, que logo, logo a gente já está em casa de novo. E o terceiro ponto que eu acho complexo dessa profecia é que ele fala que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os do cativeiro iriam voltar. Só que tem um probleminha. Se você puder abrir comigo em 2 Reis 24, do 8 a 9, conta uma situação um pouco triste a respeito desse rei, de Joaquim, né? Em 2 Reis 24, do 8 ao 9, diz assim: Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Neusta, filha de Eunatã, de Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera o seu pai. Então, o cara estava invocando o nome de Deus para profetizar que um rei corrupto, que um rei que havia feito tudo que desagradou ao Senhor, iria voltar. A profecia de Ananias é mais ou menos o seguinte: gente, logo, logo, tudo vai voltar a ser como era. Antigamente, em Israel, as formas como nós adorávamos o templo de forma pecaminosa, a forma como nós servíamos um rei corrupto, as corrupções nossas do dia a dia, tudo vai voltar a ser como era antes. É interessante porque eu estava dando uma olhada, principalmente no historiador Flávio Joséfo, que conta a história dos hebreus. Ele conta que o povo lutou por 18 meses, 1 ano e meio, para defender os seus reis. Então, o povo se sujeitou à pobreza, o povo se sujeitou à guerra, o povo se sujeitou a pestes que estavam acontecendo naquela situação, porque estava seguindo as ordens de Deus dos seus governantes corruptos, que faziam alianças políticas corruptas com a Babilônia e com o reino do Egito. Então, eu creio que essa profecia, ela foi uma falsa profecia. Ela tentava chamar o povo de Israel a ter uma esperança baseada nos seus próprios desejos pecaminosos. E eu acredito que existe uma palavra que não está na Bíblia, mas que é uma palavrinha que ilustra exatamente o conceito da profecia de Ananias, que é uma palavrinha chamada individualismo. E eu acredito que a gente tem ouvido muitos Ananias por aí. E o problema não é que tem muitos Ananias falando por aí, o problema é que a gente gosta. O problema é que a gente gosta de que os nossos hábitos, as nossas vontades, os nossos desejos sejam satisfeitos de forma instantânea.
É gostoso, por exemplo, você está com fome, você quer comer uma comida diferente. Você pega um aplicativo, não vou dizer o nome para não fazer merchan, e você pede em 20 minutos, está uma comida na sua porta, você está de pijama e pantufa e você recebe uma comida quentinha. Você está com saudade de alguém, você pega e manda um áudio de 1 minuto no WhatsApp e fala assim, e aí, cara, como é que você está? Tá tudo bem? Daí o cara responde, tá. E você fala, beleza. E qual que é o problema? O problema é que às vezes a gente chega na hora de dormir e a gente pergunta, por que os meus relacionamentos são tão rasos? Por que a minha saúde não está tão legal? Por que as coisas não estão sólidas? Parece que as coisas estão tão leves e que parece que viram pó, assim. Eu acredito que a gente está vivendo tempos de Ananias. E a gente precisa saber como lidar com isso. Eu acredito que isso é uma coisa que vocês já devem ter ouvido em alguns comentários. Por exemplo, que nós somos a geração do miojo instantâneo, que nós somos a geração que o metiolate não arde, que nós somos a geração que é fraca, que é mimimi, que tudo é muito fácil e que não existem mais homens e mulheres como existiam no passado. E às vezes eu acho que eles estão certos. A gente nunca ficou tão frágil, nunca a gente ficou tão fácil de ser dominado pelos nossos próprios desejos e pelas nossas próprias vontades. E eu acho que isso é perigoso, porque a gente vai se acostumando, a gente vai se habituando com essas coisas e a gente não consegue ser capaz de resistir ao diabo e todas as suas tentações. Se a gente consegue, pela oração, pelo jejum, orando a Deus, buscando ao Senhor, a gente consegue forças para dizer não ao pecado. Mas muitas vezes a gente começa a ter uma vida que a gente aceita questões que não são pecados, como, por exemplo, essa questão da comida, essa questão de hábitos que a gente tem, e a gente acaba se tornando escravos dele. Eu vejo que isso piora quando isso se torna a nossa própria identidade. Eu não sei se você percebe a nossa facilidade de dizer que eu sou assim, eu sou assado. Eu sou corintiano, eu sou coxa branca, eu sou atleticano. Misericórdia, né? Eu sou daqueles que andam de bicicleta, eu sou daqueles que andam de carro, que andam de ônibus. Eu sou empregado, eu sou empregador, eu sou uma coisa, eu sou outra. Eu sou de esquerda, eu sou de direita, agora que a política está com essa polarização aí. Irmão, deixa eu dizer um negócio para vocês. Nós não fomos chamados para ser identificados pelo que um partido político diz, o que um time de futebol fala, o que as nossas vontades dizem que nós somos. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós somos aquilo que a palavra diz que nós somos. Eu acho isso muito sério, porque eu vejo gente que quando o seu time de futebol perde, o cara entra em depressão. Gente, tem gente assim. Quando o time ganha, o cara fica feliz, faz churrasco, faz um monte de coisa. E parece assim que o que determina a identidade, a alegria, a tristeza de uma pessoa é um jogo de futebol. Gente, não pode ser assim. Ou então, um partido político. Quanta discussão no Facebook a gente não podia ter evitado se a gente pudesse, pelo menos, não se considerar simplesmente um militante de alguma coisa, porque eu sou do partido tal, eu sou do partido tal. Irmãos, não são eles que salvam, nenhum partido salva. Quem salva é Jesus Cristo, nosso Senhor. Gente, a Bíblia fala coisas muito duras a respeito da gente. Fala que nós somos pecadores, fala que nós somos pobres, estamos nus. Fala um monte de coisas que são duras, que ninguém gosta de ouvir. Mas o interessante é que a Bíblia fala também que Jesus se fez carne, habitou no meio de nós e nos trouxe a possibilidade de nos reconectar com o Pai. E isso é maravilhoso, porque eu não preciso confiar nas minhas vontades para ser feliz, eu não preciso confiar naquilo que eu gosto ou que eu deixo de gostar, nas minhas aptidões, eu não preciso confiar nisso, eu confio na vontade do Senhor, e ela me guia, ela é suficiente para mim. E eu acredito que a gente precisa voltar a ler a Bíblia com mais intensidade para entender o que Deus tem para nós em áreas específicas.
O que Deus fala sobre sexualidade? O que Deus fala sobre política? O que Deus fala sobre educação? O que Deus tem na sua palavra ensino sobre todas essas coisas. Todas essas coisas. Coisas que até a gente acha engraçado. Como, por exemplo, quando o povo de Israel estava no deserto, onde eles tinham que fazer as suas necessidades. Então Deus fala assim, vocês vão fazer as suas necessidades fora da tenda da congregação. Ou seja, um Deus que tem preocupação até com isso. Esse é o meu Deus. Esse é o nosso Deus. É o que nós podemos confiar que Ele está preocupado com cada área das nossas vidas. Eu vejo que as pessoas, às vezes, como eu falei do time de futebol, e eu vejo na faculdade, tem muita gente que se identifica com ideologias. Eu sou da ideologia tal, sou da ideologia tal, outra. Enfim, eu sou da sexualidade tal. Hoje existe tanto tipo de sexualidade na faculdade, né? Pan, pós, trans, poli, homo. E daí é curioso, porque se você parar para pensar e tirar só essa questão da sexualidade da vida da pessoa, o que sobra? Parece que toda a vida dela gira em torno daquilo ali. Irmãos, a gente não precisa ser definido por um gosto, por uma vontade, por qualquer coisa. A gente precisa ser definido pelo que Deus nos define. Porque isso garante que a gente não fique preso às nossas próprias vontades. E a profecia de Ananias é justamente isso. Ananias, ele não vai querer nos aprisionar. Ananias vai querer tornar a gente preso de nós mesmos. É isso que é curioso sobre a profecia de Ananias. E como que a gente combate essa ética? Ética significa hábito, significa costume. Vem do grego ethos. Então essa ética de Ananias, do instantâneo, de a gente buscar satisfazer as nossas vontades de forma rápida, de forma intensa, como que a gente combate isso? Porque muitas vezes a gente se vê tão preso nessas coisas. Por exemplo, eu sei que muita gente joga videogame aqui. Eu sei porque eu também já joguei alguns jogos. E vocês já perceberam que tem aquela galera que, quando o jogo começa perdendo, o cara já fica louco, gritando, meu Deus! Não sei se vocês já viram uma situação como essa. Estou vendo muita gente rindo, é porque vocês se identificaram, né? E é curioso, gente, porque quando eu penso sobre essas coisas, eu penso, cara, eu não posso deixar um jogo tirar a minha paz. Eu não posso... Claro, ninguém fica ninguém fica feliz em perder um jogo. Mas qual que é a questão? A questão é que eu não vou deixar um jogo me tirar do sério. O que tem que me tirar do sério são vidas sendo perdidas. O que tem que me tirar do sério é muitas vezes a gente ficar inerte, sem fazer nada, sem poder orar por uma pessoa na faculdade, sem poder testemunhar de uma salvação que Jesus pode oferecer. Isso tem que tirar a minha paz. O próprio espírito esportivo. Você joga, você compete, você perde, mas você fica feliz porque pelo menos você aprendeu uma tática nova, você aprendeu alguma coisa nova. Isso que é saudável no esporte. E não você ficar bravo, querer sair no soco, dar uma rasteira, um chute no outro competidor. Isso não pode, gente. Isso não pode. E eu fico triste porque tem muito crente famoso, seja em times de futebol ou coisas assim, que eles estão dando um péssimo testemunho dentro de campo. Como que a gente luta contra essa ética do instantâneo? Jeremias nos dá a dica. Vamos voltar para o texto original, que é Jeremias 29, do 4 ao 10. Vou ler de novo. Eu vou ler todo o texto de novo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins. É interessante, vamos começar por aqui. Uma das maravilhas do mundo antigo era chamado dos jardins da Babilônia. Ou seja, se tinha algo que a Babilônia se orgulhava, era dos seus jardins. Então, ou seja, vai ter crente
plantando no jardim da Babilônia. Vai ter crente pedreiro fazendo casas, construindo lá na Babilônia. Comei do seu fruto, ou seja, você não só constrói, você não só planta o jardim, mas como você se usufrui das bênçãos e da colheita de tudo aquilo ali. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Isso daqui não significa jugo desigual. Não está falando para casar com as mulheres ou os homens da Babilônia. Está falando para assim, se junta com os crentes aí, vamos casar todo mundo, vamos popular a Babilônia e vamos tomar todos os cantos dessa Babilônia, vamos nos multiplicar ali dentro. Ou seja, o cara que é babilônico, ele vai querer cortar o cabelo dele e ele vai num barbeiro que corta do jeito que ele gosta, que é o melhor cabeleireiro da cidade. E o cara é crente. Daí ele pega e vai Ele vai na padaria, vai comprar um pão. E daí a pessoa que faz o melhor pão da cidade é crente. E ainda fala, Deus te abençoe. Daí ele pega e vai para o hospital, porque a sua filha tem uma doença, e descobre que um pesquisador cristão descobriu a cura da doença da filha dele. A vida, o que Jeremias está dizendo aqui, vamos tornar a vida da Babilônia tão insuportável que eles falam assim, eu quero ser crente, pelo amor de Deus. É isso que Jeremias está falando aqui. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Ou em outras versões, na prosperidade da cidade, vocês encontrarão a sua prosperidade. E eu vejo que isso é uma verdade, porque eu comecei a perceber que nós estamos em Babilônia. A faculdade é uma Babilônia. As nossas dificuldades são Babilônia. Enfim, nós estamos cativos na Babilônia. Nós estamos sofrendo por causa do pecado de Adão e nós estamos em Babilônia. Só que muitas vezes a gente gosta da política do instantâneo, da ética do instantâneo. A gente gosta de Ananias do que Jeremias. Porque é mais fácil. Você não precisa produzir nada. Você não precisa trabalhar, você não precisa suar a camisa. E em Jeremias você precisa trabalhar, se desenvolver, estudar, se aprofundar. Fazer um monte de coisa para que você possa prosperar a cidade que você está. E assim colher dos frutos dela. Sabe, gente, eu gosto de um exemplo do Dr. Francis Collins. O Dr. Francis Collins é um cientista cristão que eu sou muito fã mesmo. Ele estuda o DNA humano, o genoma. E ele foi o orientador, o supervisor do projeto Genoma, que seria o sequenciamento genético de todo o nosso corpo. E todos os seus doutorandos estudavam questões específicas do DNA. O DNA do olho, como que se manifesta, como que se processa, enfim. Eu li um dos livros dele, e o que me chamou muita atenção é que ele é cristão. Ele é crente, daqueles crentes mesmo que vai para debater com outros ateus na faculdade, né, em congressos, em palestras. E teve uma das doenças que ele orientou, era uma doença tipo catarata, tipo essas doenças que acontecem no olho com a velhice. E ele descobriu que uma dessas doenças era resultado de um processo genético que, com o tempo, fazia os genes inflamarem no olho. E ele descobriu que, com um anti-inflamatório bem baratinho, você conseguiria reverter a doença e, enfim, não deixar que essas pessoas ficassem cegas na velhice. Quando eles foram ver nos Estados Unidos quantas pessoas padeciam dessa doença, eu quero pedir perdão porque eu não lembro o nome da doença agora. Eles descobriram que mais de 2 milhões de pessoas nos Estados Unidos sofriam dessa doença. E ele descobriu a cura, e ele curou 2 milhões de pessoas. A gente não sabe o poder que nós temos para manifestar o reino de Deus no meio da Babilônia. Só que isso não é fácil. Isso demanda tempo no quarto de oração. Isso demanda tempo na leitura da palavra, para saber o que nós somos. Isso demora tempo em a gente estudar alguma área que a gente tem por vocação. E eu entendo que a gente muitas vezes fica tão preso a Ananias e deixa de ganhar tantas coisas quando nós seguimos o conselho de Jeremias. Eu acho engraçado porque
o conceito, o motivo pelo qual Jeremias tem essa ética, tem esse propósito, é justamente para que nós possamos saquear o inferno. Para que nós possamos pegar todos os bens, produzir muitas coisas na Babilônia, mas para saqueá-la, para pegar essas coisas para o reino do Senhor. Abre comigo em Mateus 16, do 15 ao 18, que eu acho que, quando eu pensava sobre isso, esse texto é muito curioso mesmo, porque ele fala como a gente às vezes interpreta esse versículo com a mente de Ananias e não com a mente de Jeremias. Mateus 16, do 15 ao 18, diz assim: E vós, quem dizem que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Interessante que começa com um problema teológico na história, né? Porque os católicos interpretam essa passagem achando que Pedro é a pedra que vai edificar a igreja. E os evangélicos, os protestantes, eles interpretam essa passagem dizendo que a pedra é Jesus, a pedra de esquina, a pedra angular. Essa é a pedra que vai ser edificada, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Esta é a pedra que a igreja é edificada. Só que a questão é assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Só que já reparou que a gente interpreta esse texto como se a gente estivesse apanhando ou sofrendo um ataque da igreja, do inferno? Olha só. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas a porta serve para quê, meu irmão, minha irmã? Para fechar e abrir. Isso. Ou seja, se você estava naquele contexto antigo, tinha um muro, tinha uma porta, e fechasse a porta, ninguém sai durante a noite, ninguém entra na cidade. A porta fala de proteção, a porta fala de segurança. Então, se a porta do inferno não vai prevalecer, quem que está atacando? A igreja. É a igreja que está atacando o inferno, é a igreja que está atacando a Babilônia. Mas não com armas humanas, mas com armas espirituais. Com armas como serviço, como amor, como dedicação, como suor. Nós servimos as pessoas muitas vezes que querem o nosso mal. E eu acredito que essa é a ética de Jeremias. Essa é o que significa a gente conseguir servir a Babilônia, não servir o pecado. Não estou falando de pecado, estou falando do local que nós estamos vivendo, do local que nós estamos. Eu sou diabético há mais de 15 anos. Eu descobri a doença quando eu tinha acho que 11 anos. E desde o começo eu fui conversar com muita gente fala assim: não aceite essa doença em nome de Jesus. Ore a Deus para que te cure disso daí, porque não é da vontade de Deus que você sofra uma doença como essa. E é difícil, sabe, irmãos, porque eu demorei muitos anos para descobrir que esse não é um bom conselho. Sabe por quê? Porque a minha diabetes é a minha Babilônia. Foi Deus que me colocou ali. Não foi Nabucodonosor que veio e me assaltou. Foi o próprio Senhor que me colocou ali. Nada acontece sem a autorização do Senhor. E se Deus me permitiu estar com essa doença, eu vou servir, eu vou tentar buscar ser o melhor diabético que já teve. Para tentar, enfim, ter um controle melhor, porque muita gente que não tem diabetes não tem uma saúde tão boa quanto quem cuida do seu próprio diabetes. E eu não entendia muito bem isso. Claro, eu fiz um voto com Deus. Toda vez que estiver orando por cura, por milagre, eu vou ser o primeiro a estar lá na frente. Mas enquanto Deus não me curar, eu vou ser o melhor diabético que eu puder ser. Até um dia que eu recebi uma ligação, um ex-colega de trabalho me fala assim: Gabriel, você pode vir aqui em casa almoçar com a gente? Claro, algum motivo especial? Meu filho descobriu diabetes.
Meu filhinho de 8, 9 anos descobriu diabetes. E como eu sempre vi você com os aparelhinhos, tirando sangue, fazendo os exames de sangue lá, eu queria que você pudesse vir conversar com ele, tentar acalmar ele um pouco e tal. Eu falei, não, tudo bem, vou lá. Então a gente foi lá e nós almoçamos, enfim, conversamos. Fiz todos os meus testes, mostrei para ele como que é a vida de um diabético. E o que eu fiquei brabo é que o piazinho estava bem conformado. Ele falou, não, vai fazer o quê? A doença está aí, agora a gente tem que viver, né? Pô, eu queria ter esse coração, cara, sério. Porque eu demorei anos para conseguir fazer as pazes com a minha doença. Só que daí Deus me deu um estalo e eu percebi que o problema não era o garotinho. O problema eram os pais. E os pais estavam se sentindo culpados pela doença do filho. Irmãos, é na Babilônia que a gente vê o poder de Deus acontecendo. Irmãos, e honestamente, se Deus me deu essa doença só por causa daquele momento, já valeu a pena. Qual que é a sua Babilônia, irmão? Você já fez as pazes com ela? Você está servindo a Deus nesse local? Ou você está tentando fugir? Você está tentando encontrar meios instantâneos de esconder, de fugir disso daí? Sabe qual que é o problema, meus irmãos? O problema é que se você segue a orientação de Ananias, você morre logo. Porque se você for ver comigo aqui, ó, onde que está o texto? No capítulo 28, no versículo 15... E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que esse povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei sobre a face da terra, e esse ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, naquele mesmo ano, no 7º mês. Eu acho muito sério isso daqui, porque a gente não percebe o quanto as nossas próprias vontades nos levam à destruição. Você pode colocar o que você quiser aqui. Alimentação. Você pode colocar drogas. Você pode colocar sexualidade. Você pode colocar qualquer desejo que aparentemente não é errado, não é pecado, mas que ele pode se tornar um ídolo na sua vida, a ponto de mexer nas suas emoções, como eu falei, quando o time perde, o time ganha, ou quando, por exemplo, você começa a questionar a bondade de Deus por ter te dado a ida à Babilônia, por ter te deixado ir para a Babilônia. Então, eu entendo que a gente precisa ter essa noção de que a gente tem que rejeitar Ananias e viver segundo a ética de Jeremias. Porque isso nos ajuda, nos fortalece. Por exemplo, eu chegava na faculdade, segunda-feira pela manhã, tinha 2, 3 ateus me questionando sobre pontos de teologia ou pontos de ciência. Daí, passava mais um tempo, tinha alguns amigos que estavam com problemas dos mais variados. Ou vinham confessar pecado, ou tinham feito alguma besteira, e daí eu tinha que ir lá dar um conselho. Daí chegava uma pessoa da faculdade que não era cristã e começava a contar dos problemas da vida dela. Eu falei, irmã, posso orar por você? E daí eu orava lá por aquela irmã. Aconteceram várias situações na faculdade que não me deixavam descansar. Eu tinha que ficar dia após dia lendo, que nem um louco, filosofia, teologia, um monte de coisa, para tentar conseguir responder algumas dúvidas, que inclusive eram dúvidas que eu mesmo tinha. E daí eu comecei a ir atrás disso daí. Eu comecei a procurar, comecei a estudar, eu comecei a procurar servir, a me submeter à minha igreja local, porque tem muita gente que começa a pirar, né? Começa a estudar um monte, daí começa a ficar revoltadinho, começa a querer brigar com o pastor e achar que tem a razão, mas não é assim. A gente precisa entender que a igreja consegue ver coisas que a gente não vê. Sabe quando tem aquele irmãozinho abençoado que chega e fala, irmão, acho que você está meio orgulhoso. Irmão, você já escovou os dentes? Irmão, sabe? E a gente não se liga dessas coisas. A igreja serve para isso também. Para nos aperfeiçoar, para que a gente possa se desenvolver. E a gente precisa entender que a gente precisa também se submeter à igreja local. Servir, abençoar.
E eu fico muito preocupado com essas coisas, porque às vezes eu penso que, cara, a gente está tão embebido, a gente está tão preso nessa ética do instantâneo, nessa geração miojo, que a gente não consegue perceber o quanto que nós já somos dependentes disso daí. E o que eu acho mais legal dessa carta de Jeremias é que... Por que então a gente tem que ter esse compromisso com Deus? Por que a gente tem que servir a Babilônia? Porque a resposta está no versículo seguinte, no versículo 11 de Jeremias 29, no prosseguimento da carta, que fala um texto que a gente conhece muito bem, só que a gente não percebe o contexto que vem antes dele. Pois eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos do lugar de onde vos transportei. Irmãos, eu sempre cresci na igreja, minha família, por parte de pai, tem mais de 150 anos no Evangelho, presbiteriano, assembleiano, da parte da minha mãe também, batista. E então eu sempre cresci num contexto de igreja. E o que eu cheguei à impressão é que às vezes na faculdade parece que eu orava, buscava, e parecia que eu não via muita coisa acontecer. Eu até tinha experiências maravilhosas no meu quarto, em que eu tinha visões, eu tinha revelações, Deus falava comigo, eu me arrependia, eu descobria pecados que eu nunca imaginei que ia estar dentro do meu coração, quando eu estava no quarto de oração. Mas quando eu comecei a ver que eu comecei a servir a igreja, a chegar na faculdade com uma camiseta escrito Jesus, assim, ó, sou crente, daqueles mais loucos, né, dando a cara a tapa na faculdade, servindo a galera, na época de prova, você chega tá todos teus amigos ateus, né? Colegas ateus. Né? E... Ô, Gabriel, você estudou? Estudei. Cara, vou tirar 10 nessa prova. Estudei. Ô, você pode me ajudar aqui? Daí, claro, antes da prova, eu vou lá, ajudo. Ó, cara, eu acho que vai cair isso. No final, o cara tira uma nota boa também e te agradece. Eu acho que isso é uma questão muito interessante, porque esse caso que eu contei a história da prova foi um de uns ateus que a gente, quando eu entrei na faculdade, a gente discutia muito. E é engraçado porque de um tempo, acho que do meio da faculdade, eles começaram a me chamar de Jesus, eles começaram a me chamar de pastor, achando que estavam me zoando. Olha lá o Jesus, olha lá o pastor lá. E eles achavam que estavam me zoando, cara, mas antes de eu entrar na faculdade, eu orei ao Senhor, eu falei, Deus, eu quero ser conhecido como se o Senhor estivesse andando nessa faculdade. E quando eu comecei a servir essas pessoas, quando eu comecei a amar e falar assim, cara, mas por que você é tão revoltado com Deus? É, porque eu não posso transar. Tive gente que dava essa resposta para mim. Eu falei, tá, mas o que isso tem a ver com Deus existir ou não? Tipo, Deus fez o casamento para nossa própria proteção. A santidade é alegria. Porque depois você faz as coisas erradas e você colhe um monte de problema e você não sabe por quê. E ainda culpa Deus. Não é assim que tem que ser. A santidade é alegria, porque a gente vai ver com o tempo como Deus é fiel e Deus honra os seus filhos. E eu lembro que eles começaram a me chamar de Jesus e tal. E daí um deles, um dia estava me dando uma carona para casa, e ele morava no caminho. Daí ele estava parado, sentado, ele falou assim, poxa, Gabriel, sabe, eu até seria crente, sabe? E começou a me falar e tal. E muitos deles começam a tratar com respeito. Começam a respeitar a gente e falar assim, não, o Gabriel é um cara gente boa, ele nos ajuda na hora da prova e tal. Só que eu ainda estou lutando para que eles venham a conhecer o Senhor. Porque tem muitos muros da Babilônia intelectuais ainda para serem rompidos. Mas eu acho que eu estou vendo brechinhas, assim, sabe? E eu acredito que essa é a ideia, da gente servir as pessoas.
Não esperando nada em troca, mas esperando que elas conheçam o nosso Senhor. Porque eu vejo assim que se a gente vive de acordo com o conselho de Jeremias, a gente vê Deus agindo, Deus respondendo às nossas orações. Eu teve uma situação, eu não sei se eu contei aqui da última vez, mas que eu orei por cada cadeira que tinha na sala, para que quando a gente fosse fazer a reunião na faculdade, viesse pelo menos todo mundo. E que lotasse, vamos dizer assim. E eu estava orando, Senhor, eu quero orar para quem sentar nessa cadeira, que seja abençoado, que o Senhor traga as pessoas e tal. E Deus colocou no meu coração para falar uma outra mensagem. Falar sobre decisões, tomada de decisões. Como que você toma a decisão? Por que você tem que tomar decisões? E eu falei, tá bom, vou seguir a orientação do Espírito Santo. E eu comecei, quando foi chegando a galera, ficou uma cadeira vazia. Eu falei, Deus, sacanagem, né? Mas eu continuei a falar, daí chegou uma pessoa e sentou. Eu falei, glória a Deus. E eu comecei a falar sobre decisão. Se você é crente, você tem que ter um posicionamento. Você tem que se posicionar, tem que ser assim. Não pode uma hora sim, outra hora não. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. Acabou a reunião, o Bruno sabe, não dura mais que 10 minutos a reunião, né? E daí no final uma menina veio chorando falar comigo. Gabriel, eu não sou cristã, mas eu estou passando por uma situação bem complexa na minha vida e tal. E eu orei a Deus. Falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, fala comigo. Porque eu preciso ter uma luz, uma orientação, eu preciso de uma direção. E daí eu falei justamente sobre tomada de decisões. De que se você tomou uma decisão, não chore pelas cebolas e os alhos do Egito, mas fale assim, eu vou seguir esse caminho até o fim, porque agora eu tomei a decisão. E ela chorando me agradeceu. Ela se formava logo em seguida e ela seguiu o caminho dela. Eu não soube mais notícias, mas eu sei que pelo menos ela pode ter a certeza que ela teve uma experiência real com Deus na faculdade. Irmãos, eu falei muito sobre compromissos com Babilônia. Pode até parecer estranho, né? Mas eu entendo que é muito importante nós servirmos a Babilônia. Só que a Babilônia será destruída. Essa é a grande verdade. Só que a gente não tem que falar assim, se vai ser destruída, então que se exploda. Não dá para ser assim. A gente precisa ser os profetas que anunciam a sua destruição. Que fala assim, a coisa vai piorar aqui. Se vocês não seguirem a vontade do Senhor, vocês vão colher maldições sobre as suas vidas. Mas se vocês ouvirem a palavra do Senhor e corresponderem, vocês conhecerão o verdadeiro Deus de Israel. E vocês serão felizes. E vocês encontrarão a satisfação dos desejos da sua alma, que só Deus pode satisfazer. Sabe, irmãos, eu conheci muita gente com droga, com sexualidade, envolvido profundamente com essas coisas e que não encontraram a satisfação que procuravam. Pelo contrário, ficavam cada vez mais depressivos, mais tristes, buscando cada vez se aprofundar em mais um lamaçal, porque não conseguiam encontrar satisfação. E, irmãos, é porque Deus é a satisfação. É Ele que nós precisamos encontrar. É Jesus, o Cristo, que é a satisfação das nossas almas. Então eu falei muito da gente ter esse compromisso com Babilônia, porque a gente está afundado nessa visão de Ananias. E a gente tem que seguir o conselho de Jeremias e não de Ananias. Só que a Babilônia ela realmente vai ser destruída. Só que em 70 anos. Eu não sei quantos anos vai demorar para o Senhor te buscar. Talvez para um seja mais rápido. Talvez para mim demore um pouquinho mais. Talvez para quem é menor demore realmente 70 anos, e talvez até mais. Então, irmãos, guardem a sua energia, a sua dedicação, o seu trabalho, o seu suor, o seu sangue para desenvolver o teu trabalho, a tua vocação na Babilônia. Para trazer o Espírito Santo aonde você está. Mas, irmãos, não chore pela Babilônia, porque ela vai ser destruída. Aliás, guarde todas as suas lágrimas para Israel,
pois Jesus estará lá para enxugar todas elas. Eu me empolgo muito com filosofia, principalmente filosofia política. Eu amo estudar essas coisas. Eu lembro de uma situação que eu estava começando a me envolver com o diretório acadêmico, com essas grêmios estudantis, essas situações. E meu pai veio e me confrontou. Filho, você está colocando no lugar de Deus a política. Acho que está na hora de se humilhar e deixar Deus ser Deus na sua vida. E eu acredito que muitas vezes a gente se empolga com o nosso trabalho, a gente se empolga com a nossa faculdade, com os nossos estudos, a gente se empolga com as nossas vidas, com as vontades sendo atendidas, até mesmo com as coisas de Deus, a gente se empolga tanto, mas quantas pessoas já não trocaram o ministério por Deus também? Que em vez de obedecer aquilo que o Senhor manda, resolveram corromper-se. E eu acredito que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque eu quero ir para Israel. E quando eu chegar lá, eu quero encontrar um monte de Babilônia. Eu quero encontrar um monte de povos de todas as línguas, de todas as raças, de todas as nações. Eu quero chegar lá em Israel e ver o templo do Senhor com todos os utensílios que haviam sido levados para a Babilônia, trazidos de volta com todos os bens que foram produzidos na Babilônia. É isso que eu quero ver. E eu vou terminar lendo um texto de Isaías 60. Porque essa profecia de Ananias, essa palavra de Ananias, de Isaías, 60, fala de como serão as coisas na Israel celestial. E eu acredito que ela resume, digamos, tudo isso que eu falei. E eu quero estimular vocês. Porque às vezes vai ser trabalhando com excelência no seu trabalho que o teu chefe vai ver e vai te honrar, vai te colocar num curso, vai te fazer alguma coisa que você vai prosperar e você vai encontrar algo que realmente você tem prazer porque está a ver com a sua vocação. E daí você vai prosperar ainda por cima e você vai conseguir encontrar um monte de pessoas que nunca ouviu falar do Evangelho, que vivem num grupo seleto de tantas pessoas que trabalham com uma situação específica. Sei lá, vamos pensar em um monte de filósofo. Os caras vivem lá num grupo de filosofia que só são eles lá. E daí você, não, eu estudei todas essas filosofias, eu vou chegar lá e vou ser o cara que vai falar de Jesus para todas elas. Toda sabedoria e conhecimento são do Senhor. E a gente pode usá-las para ganhar essas pessoas para Jesus, a gente pode usá-las para desenvolver a Babilônia, mas não chore pela Babilônia. Tenha esperança de encontrar Jesus em Israel. A gente não pode se vender também. A gente precisa lembrar que a Babilônia vai ser destruída. Todo mundo abriu em Isaías 60. Levante-se e refulja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, dessas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Então o verás e ficarás radiante, o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida. Ou seja, a riqueza dos mares vai ser trazida para Israel também. E a você virão as riquezas das nações. Manadas de camelos cobrirão a sua terra, camelos novos de Midian e de Efá. Todos virão os de Sabá, carregando ouro e incenso e proclamando o louvor do Senhor. Todos os rebanhos de Quedar se reunirão junto a você, e os carneiros de Nebaiote a servirão. Serão aceitos como oferta em meu altar, e adornarei o meu glorioso templo. Ou seja, ele está falando que todas as coisas que foram produzidas lá em Babilônia vão servir para adornar o templo do Senhor. Gente, tem muito mistério aqui. Muito mistério. Quem são esses que voam como nuvens, que voam como pombas para seus ninhos? Pois as ilhas esperam em mim. À frente vêm os navios de Tarsis.
trazendo de longe os seus filhos com prata e ouro para a honra do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, porque ele se revestiu de esplendor. Estrangeiros reconstruirão os seus muros e seus reis a servirão. Olha só. Com ira eu a feri, mas com amor lhe mostrarei compaixão. As suas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas dia e noite, para que tragam as riquezas das nações, com os reis a seu séquito. Pois a nação e o reino que não servirem perecerão, serão totalmente exterminados. A glória do Líbano virá a você, junto virão o pinheiro, o abeto, o cipreste, para adornarem o lugar do meu santuário. De novo, olha só, de novo ele fala que tudo aquilo que a gente produzir vai ser utilizado por Deus. Na verdade, o conceito aqui é o de galardão, se for ver bem. Tudo aquilo que você servir ao seu Senhor, aos seus chefes, mesmo que seus chefes forem maus, forem ímpios, Deus está vendo. Porque Deus pediu para você trabalhar para eles como se fosse ao Senhor. Imagine a glória que a gente não vai ter, a coroa, o tamanho da coroa, com tanto de pedras preciosas que vai ter na nossa coroa, para a gente colocar aos pés de Jesus. Eu quero ter uma coroa muito grande no céu, mas não para mim, mas para depositar aos pés de Jesus. E eu acho que essa é a beleza do negócio, da gente viver eternidade em eternidade com o nosso Senhor, usufruindo de tudo aquilo que a gente produziu na Babilônia. E onde que eu parei aqui? Adornarei o lugar do meu santuário. E eu glorificarei o local que vocês pisam os meus pés. Os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos os que a desprezam se curvarão aos seus pés e a chamarão cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. Sabe, gente, leia Isaías 60 depois com essa mentalidade. Mentalidade de Jeremias. Eu entendo que essa mensagem ela vem em um tempo que a gente precisa repensar como que está a nossa vida. Porque eu não quero ver uma geração de jovens, de adolescentes que estão vindo agora, estarem se perdendo por causa das suas próprias vontades. E o problema de Ananias, como eu falei, é que Ananias nos faz prisioneiros de nós mesmos. Irmãos, busque a vontade do Senhor e veja Deus respondendo as orações e te satisfazendo e te surpreendendo em situações que você nunca imaginou acontecer. Eu acho que isso que é maravilhoso, é isso que é você poder falar, cara, Deus existe mesmo, sabe? Você fala, cara, aconteceu um negócio tão extraordinário que Deus existe mesmo. Deus está aqui. Deus me revelou isso aqui, ó. A pessoa está chorando, está se convertendo aqui. Isso é tão gostoso, irmãos. Só que se você não estiver lá, quem que vai fazer isso? E eu tenho muito medo, irmãos, eu tenho muito receio de um dia, no dia do grande julgamento do trono branco, que Deus julgar todas as coisas, que Deus medir o meu galardão, vamos dizer assim, Ele começar a me cobrar de pessoas que eu poderia ter tocado e que eu não toquei. Por ter medo de ir à Babilônia ou servir a Babilônia. Amém. Irmãos, quando você olha para a sua vida, quem que você percebe que está tendo o controle do seu coração? Ou influenciando mais o seu coração? Ananias ou Jeremias? Será que você tem buscado viver uma vida de acordo com os seus próprios prazeres, seus próprios confortos? Ou você tem realmente se dedicado à obra do Senhor e visto todas essas coisas acontecerem? Eu quero desafiar vocês a viverem dessa forma, a procurarem a profundidade, seja intelectual, seja no quarto de oração, seja no serviço à igreja, seja no serviço à Babilônia, você começar a ver Deus prosperando através da tua vida, situações que você nunca imaginou passar. Eu quero desafiar vocês a isso. Só que isso, irmão, não é fácil. Não é fácil.
Porque você vai ter muitas crises, você vai ter muitas pessoas falando, criticando você, você vai ter que ter muitas situações que você literalmente pode até mesmo derramar o seu sangue na Babilônia. Pode, quem sabe, ir para o campo missionário em que as pessoas matam em nome de Deus e você pode morrer lá. Mas eu quero desafiar vocês a ter a disposição a morrer na universidade. Disposição a morrer no seu local de trabalho. Você ter a disposição de ser excelente em tudo que você for fazer. E porque para mim esse é o segredo de Jeremias. Porque, como eu falei no início, foi Deus que colocou eles na Babilônia. Para quê? Para santificá-los, para purificá-los, por causa do pecado da nação de Israel. Irmãos, estar na Babilônia não é para a gente ficar triste, mas é para a gente entender que Deus está nos santificando, está nos adornando para ser a esposa, para ser a noiva mais linda nas bodas do Cordeiro. E eu quero desafiá-los a isso porque eu tenho vivido isso. E, enfim, esse é o meu testemunho, é aquilo que Deus tem feito através da minha vida, e eu acredito que pode ajudar muito vocês. E eu quero me santificar ao Senhor, eu quero que não me santifique sozinho, eu quero estar junto com vocês, eu quero estar junto com as outras igrejas, eu quero estar junto com as outras universidades que reconhecem que Jesus é o Senhor. Eu quero estar numa empresa que todo mundo se converte por causa de um exemplo cristão que é excelente no seu trabalho. Claro, isso dá para aplicar para muitas outras áreas. Mas abaixe sua cabeça, por favor, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor tem planos, Senhor, de misericórdia, de paz para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está no controle das nossas vidas e tudo que o Senhor está fazendo é para nos tornar mais parecidos contigo. Senhor, não nos deixe cair na tentação de Ananias, em procurar satisfazer as nossas vontades, o nosso individualismo, em satisfazer aqueles desejos que podem até ser aparentemente bons, mas que estão nos levando a uma rota de destruição. Senhor, nós não aceitamos essa situação, nós não aceitamos viver de acordo com o curso desse mundo, nós não aceitamos haver tantas vidas perdidas, Senhor. Nós queremos ver a tua ação, nós queremos ver o teu poder através de nós, Senhor, curando essa terra, Senhor, curando as universidades, curando, Senhor, o nosso ambiente de trabalho, curando todos os lugares que nós venhamos a passar. Retira de nós, Senhor, esse espírito individualista e traz, Senhor, um espírito de serviço, um espírito de dedicação, um espírito de amor, Senhor, para todos aqueles, Senhor, que terão contatos conosco. Espírito Santo, nós clamamos pelo Teu poder, que o Senhor amoleça os corações, que o Senhor dobre-nos, Senhor, para caminhar segundo a Tua palavra e não segundo o que as pessoas lá fora estão dizendo, não segundo o que filosofias estão dizendo, não segundo o que a televisão está dizendo, mas, Senhor, segundo o que Tua palavra diz que nós somos. Nós queremos Te agradar, Senhor, nós queremos viver de acordo contigo, porque o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o nosso desejo, e nós queremos encontrar contigo, Senhor, quando tudo acabar. Nós queremos, Senhor, que todas as tristezas que nós acumulamos aqui nessa terra, Senhor, sejam enxugadas, e o Senhor nos prometeu em Apocalipse que enxugaria cada uma delas. Em nome de Jesus.